Quando mergulhei na escuridão, eu podia ouvir uma voz em algum lugar me chamando, fui guiada por essa voz e quando abri meus olhos. Um casal feliz estava à minha frente, o homem dizia olhando para mim o quanto eu era bonita e perguntava à mulher com cortesia a quem eu me parecia. Ele sugeriu que me chamassem de Adelaide e ela concordou que esse era um belo nome. Em desespero me perguntava quem eram essas pessoas e por que estava deitada ali. Até tentei dizer algo. Mas enfim me recordei, na verdade fui atropelada por um carro. Os paramédicos tentaram me levar para a ambulância a tempo, mas já parecia tarde demais para mim. No entanto, eu ainda estou viva e me movendo, porém, por que pareço ser tão pequena? O que há com o meu corpo? Eu não posso acreditar que isso realmente aconteceu e eu parti da minha antiga vida, foi tudo real. Por fim aceitei a verdade, eu renasci e mantenho as memórias da minha vida passada. No passado, eu morri por causa de um acidente de carro. Eu tinha aproximadamente 20 anos e tinha acabado de me formar na universidade, naquela época já trabalhava como designer amador. O lugar onde abri meus olhos era o Império de Bichieren. Eu voltei à vida como um bebê que não conseguia nem controlar seus braços e pernas. Tive que experimentar outro período difícil de crescimento e agora que tenho 17 anos, me tornei uma garota bonita. Me chamo Adelaide Camille Bourbon e sou a filha mais nova da família Bourbon. Este é o nome que me foi dado nesta nova vida. Bom, minha vida desta vez não é tão ruim, mas ainda não sei o que devo fazer, como sou filha de um nobre, no final não há outra opção para mim do que casar com alguém. Mas não quero que isso aconteça. Isso não seria nada divertido. E se eu precisava mesmo reencarnar, poderiam ter me dado pelo menos poderes mágicos. Isso é tão chato. No entanto, um dia me senti livre da minha vida chata graças a uma notícia especial. Durante um chá uma jovem dama pergunta a Prota se ela já ouviu sobre os boatos que andam circulando. A jovem então revela que ouviu que uma mulher com olhos e cabelos pretos apareceu no lago do castelo. A protagonista logo se anima pensando que o boato pode ser sobre alguém capaz de cruzar dimensões. Isso seria incrível e Adelaide pensa que precisa conhecê-la. E para isso, ela precisa ir para a capital. Ela nem pode imaginar que tipo de pessoas ela vai encontrar na capital e que tipo de aventuras a esperam. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. História nova aqui no canal. Sem mais delongas, bora de história galera. Na mansão do Conde Lotus as damas conversam frivolidades, uma comenta o quanto o novo vestido que veio do Império Osterno Noster é adorável. Enquanto outra ressalta o quanto ele é elegante e refinado, como um vestido da capital deve ser. Uma das damas com uma postura arrogante confessa que comprou o vestido pessoalmente na Charlotte. A melhor boutique é administrada pela casa do Arquiduque Bertino. Adelaide acha essa conversa um tédio, pois tudo que essa garota faz é convidar pessoas a falar sobre ela. A Prota se pergunta se a garota não se incomoda de dizer as mesmas coisas o tempo todo. Enquanto a dama arrogante a observa, pensando que Adelaide nem mesmo olha para ela. Então para chamar a atenção de Adelaide ela comenta, isso me lembra a Lady Bourbon. E prossegue com um sorriso malicioso, dizendo que ouviu dizer que Adelaide não vai se apresentar à sociedade na capital. A Prota está um pouco irritada e se questiona por que é que essa loirinha desdenhosa não a deixa em paz. Mas sem demonstrar sua insatisfação ela simplesmente responde que não seria impossível participar, mas mesmo que ela participe isso seria apenas uma chance de ser comida viva pelas mulheres da nobreza. Então, ela prefere apenas conhecer pessoas de sua natureza. E não vê motivos para ir à capital. Uma das damas comenta que ela está certa, é melhor conhecer pessoas com o mesmo status social. Até a loira arrogante concorda, dizendo que a diferença entre casas pode ser um problema. Mas ela questiona por que Adelaide tem tanta certeza de que será comida pela nobreza. Ela até acha que Lady Bourbon pode ter motivo para pensar assim, afinal, ela é uma ruiva, depois de tudo. Adelaide acha a garota um tanto boba por estar tão orgulhosa de ser loira, pois no fim ela é completamente comum. Será que ela espera que um homem a note só porque ela é loira? Certo, a maior parte do país tem cabelos e olhos pretos ou castanhos. Talvez isso realmente a destaque, mas... Antes que Adelaide possa refletir mais sobre. A garota comenta que com seus cabelos loiros e a fortuna de sua família, ela deve poder se casar com um duque ou um marquês. Ela até mesmo ouviu dizer que o chefe da administração, Duque Elias, gosta de loiras. Adelaide comenta que é verdade a família Lotus tem uma fortuna, mas ainda pensa que a garota tem uma aparência muito comum e não se destaca.
No entanto, cortando a onda da loirinha, outra dama comenta que ouviu dizer que o Duque Elias se apaixonou por uma santa, que recentemente apareceu. Uma outra comenta que também ouviu falar disso, de uma senhorita que apareceu no Lago Real com um vestido engraçado. E pelo que a primeira ouviu, seus cabelos e olhos eram completamente pretos. Essa conversa chama completamente a atenção da prota e ela reflete que roupas estranhas, cabelos e olhos pretos, talvez possa ser alguém de outro mundo. Então somos levados a outro lugar, onde uma mulher de cabelos longos e pretos empurra uma porta. Félix. Ela chama pelo homem sentado segurando uma pena. Ele a olha em silêncio. Ela pergunta se o interrompeu. E ele a responde dizendo que ela deveria se referir a ele como Duque Elias. Pois ele não a deu permissão para chamá-lo pelo primeiro nome. Além do mais, ele questiona o que a traz ao seu escritório sem permissão. E se ele deve considerar isso um insulto à casa do Duque? Ela comenta sorrateira que ele é um homem muito rígido com alguém que vive sob o mesmo teto que ele. Mas ela pode o chamar de Duque Elias já que ele odeia tanto ser chamado pelo primeiro nome. Ela diz que ultimamente tem sido difícil ver seu rosto e ela só se perguntava o que ele estava fazendo esse tempo todo. Mas sem hesitar ele corta a aproximação da mulher e diz que não vê motivos para eles se verem, além do mais, eles não vivem sob o mesmo teto, ela é apenas uma visitante estranha. Incomodado ele se levanta e passa por ela, apenas para abrir a porta e a convidar a se retirar dali, já que ele precisa continuar seu trabalho. Ela pensa que esse cara realmente a irrita, mas mesmo em momentos como esse, ele é muito bonito. Ele pode agir como se não tivesse interesse, mas ela acredita que essa atitude não vai durar. Não há homem que possa rejeitá-la. E ela jura que algum dia fará essa criatura lindamente perfeita, sua. Voltando ao chá com as jovens damas, Adelaide demonstra seu interesse pelos últimos boatos. Ela questiona a dama se essa mulher realmente apareceu do nada. A jovem conta que de acordo com que seu irmão, que está na capital lhe disse, essa mulher apareceu no Lago Real e andou sobre a água até sair do lago. Ele disse que ela não parece nada com a gente, é uma beleza estranha. A outra dama confirma o boato, e completa dizendo que ouviu dizer que o Duque está tão apaixonado que ultimamente ele mal participa das conferências de cavalheiros. A loira conclui que se isso for verdade, será difícil competir com uma santa, o que é uma pena. A dama dos cabelos curtos diz que ouviu dizer que a santa gosta de ir a bailes. E a outra comenta que ela certamente irá ao baile de estreia na capital. Adelaide pensa que isso é incrível. Isso significa que ela realmente renasceu em um mundo de fantasias. Há até uma garota que cruza dimensões assim como nos livros. Isso é literalmente fantástico. Observando a empolgação de Lady Bourbon, as garotas questionam por que ela está assim. Sem graça, Adelaide disfarça e diz que está com uma dor de cabeça, por conta dos preparativos para sua estreia na alta sociedade. Ela pensa que precisa dar um jeito de ir para a capital e pede para se retirar mais cedo do chá. Uma hora depois na residência Bourbon, a prota revisa suas economias. O que ela conseguiu economizar da sua mesada dá um total de 1.278 cherum. Isso a permitirá comprar o que for necessário por alguns meses. Isso a deixa animada. A vida dá mesmo voltas. Ela comenta. E se pergunta que tipo de pessoa é a chamada santa. Em pensar que ela pode ser da Coreia como ela, se for o caso o mundo é mesmo pequeno. Uma empregada observa sua atitude estranha e questiona o que a senhorita está fazendo. Adelaide se surpreende com a presença abrupta e pergunta quando Rita entrou ali. Rita nem mesmo bateu na porta antes de entrar. Mas diz que entrou agora mesmo, só não pode falar nada, porque a senhorita Adelaide parecia muito alegre. A prota compreende. E diz em seguida que na verdade, ela veio na hora certa. Pois a jovem precisa fazer compras amanhã e pede que a empregada deixe tudo preparado para tal. A mulher se surpreende com a novidade. Compras? Por que tão de repente? Adelaide faz um pouco de suspense, mas não demora muito e confessa que ela deseja assistir o baile de debutantes na capital. No dia seguinte, na rua Paris no centro da cidade de Lascaux. Rita questiona se a senhorita Adelaide vai fazer compras depois do chá. A empregada sugere que a garota vá mais cedo, caso não queira se atrasar. No entanto, a prota afirma que está indo agora, ela vai às compras na vitrine. A empregada pergunta o que significa isso e se ela vai comprar essas tais vitrines. Talvez esse termo compras pela vitrine não seja o mais adequado para aquele mundo. Em sua vida passada ela fazia compras enquanto olhava as vitrines, claro, não é uma palavra usada nesse mundo.
Mas ela não pode desperdiçar o dinheiro que economizou em moda. A cidade de Las Cus tem a maior rua do sul, então ela encontrará modelos que não serão tão distantes dos modelos do sul. Ela só precisa começar a coletar informações enquanto vai observar as vitrines. Como não tem tanta pressa, ela convida a Rita a se sentar com ela, para tomar um chá juntas e assistir às pessoas que passam. No dia anterior, seus pais se surpreenderam com a mudança de planos da jovem, eles não esperavam que ela desejaria fazer sua estreia na capital. E sua mãe explica que não há orçamento suficiente por causa dos estudos acadêmicos de seus 2 irmãos. Além disso, os custos na capital são muito altos. O dinheiro que ela gastará será mais alto do que ficando ali. Adelaide responde que está ciente e por isso economizou dinheiro suficiente para ficar alguns meses e preparar um vestido. A única coisa que ela precisa é que eles perguntem à tia Rosalia se ela pode ficar com ela durante seu tempo na capital. Ela implora aos pais. O pai então comenta que se esse é o desejo dela. Como seus pais, esse é o mínimo que podem fazer, encontrar um lugar para ela ficar. Carinhosamente o pai a chama pelo nome e pede perdão por não poder dar a ela um debut tão maravilhoso quanto os outros nobres. Ele reflete como seu doce pai a permitiu ir muito fácil, ela pensa que tudo isso deve ter sido muito rápido para ele e se sente um pouco mal por isso. Voltando ao presente, Rita pergunta se onde elas estão é o café de que as damas tanto falam. Adelaide comenta que sim, é esse. É um café grandioso e romântico, um enorme sucesso no Império Oster. Adelaide comenta que ouviu dizer que a casa Fernando trouxe alguns desse para o Império e ela estava pensando em montar um café com suas economias se o casamento não der certo. A empregada questiona se a senhorita quer mesmo ter um café por conta própria. O que Adelaide confirma animada, dizendo que naquela rua caberia mais um café. Talvez um café com uma atmosfera mais delicada e feminina. Seria uma ótima ideia. Rita comenta que a senhora Bourbon ficaria furiosa se soubesse disso, pois ela acredita que a senhorita está indo à capital para sua estreia em busca de um pretendente. Mas a prota acredita que sua mãe pode dizer sim para isso, caso ela não encontre alguém. Não é de todo mal se ela crescer como uma mulher de negócios. Rita por fim diz que o café da senhorita será com certeza um grande sucesso, mas quer saber quando ela verá o vestido para usar na capital. Lady Adelaide já havia esquecido, ela precisa focar em seu objetivo atual. Se ela for pensar nas joias, chapéus e outros acessórios que tem em casa. Ela poderia ter feito o vestido sozinha, se tivesse uma máquina de costura, mas não está tão confiante com suas habilidades à mão. Então diante disso, não há escolha. De qualquer maneira, as duas precisam ir. Na porta Adelaide explica que aquela é a maior e mais famosa loja de vestidos usados do Sul. É realmente emocionante estar ali, é uma loja enorme. Então é isso, é por ali que elas devem começar. Adelaide explica à mulher que precisa de 10 vestidos de festa, que não sejam brancos, 3 vestidos de viagem, 5 vestidos de chá e 5 conjuntos de vestidos combinando entre si. E questiona se seria possível conseguir tudo isso ali. A mulher diz que está tudo bem, ela vai procurar o que a jovem precisa, ela só deve esperar um momento. Enquanto a mulher procura os pedidos da Lady, Adelaide conversa com Rita. A dama questiona se ela não tem muitas roupas guardadas que não pode mais usar. A empregada concorda e diz que todas as roupas da senhorita foram mantidas, mesmo as que estão fora de moda. E questiona se a senhorita está pensando em vendê-las. O que Adelaide confirma, já que as roupas não a servem mais. Seria bom usar o dinheiro delas para a viagem. E também seria um desperdício não vendê-las. Mas Rita acha essa atitude imprudente e acha que a senhora ficaria furiosa se descobrisse isso. Adelaide a tranquiliza, dizendo que sua mãe nunca ficou brava com ela. A empregada concorda que isso é verdade, mas ainda assim acha que ela deveria ser mais cuidadosa. À noite, na mansão Bourbon. Jane, outra empregada dos Bourbon, questiona o que são todos esses vestidos novos que a Lady trouxe. Adelaide explica que irá usá-los na capital. E queria que Jane cuidasse deles. Parece que os laços e babados são grandes em Oster hoje em dia. Então Adelaide diz que vai prendê-los com alfinetes onde quer e espera que Jane possa costurá-los. Jane diz que está bem, ela fará isso para a senhorita. A prota se desculpa por estar dando tanto trabalho a Jane e promete que trará um presente para ela da capital. Ela se lembra que a mulher comentou que tem tido problema para ver as coisas e sugere que talvez um óculos seja um bom presente. Mas a empregada acha que é um presente muito caro e que costurar os vestidos da senhorita faz parte de seu trabalho, então nem mesmo há necessidade de presentes.
Adelaide diz que está tudo bem, afinal um dia Jane vai precisar fazer roupas de criança com eles, então ela não deve rejeitar o presente. Jane pensa que a jovem dama ainda é inocente, pois quando ela se casar deixará a casa Bourbon, mas essa inocência só demonstra a sua doçura. Um mês depois, já é chegado o momento da viagem. O pai de Adelaide comenta que seria melhor se ela viajasse através de um círculo mágico, por ser uma viagem de longa distância, ele se preocupa que algo possa acontecer. Entretanto, Adelaide explica que nunca deixou a região sul em toda a sua vida, então ela quer ter a chance de ver tudo da carruagem. O pai comenta que não pode pará-la se esse é seu desejo. E a garota promete que voltará em segurança. A verdade é que viajar através de um círculo mágico é um luxo que sua família terá dificuldade em pagar. E a jovem não quer mais sobrecarregar os seus pais. Enquanto a carruagem parte, todos cumprimentam a senhorita desejando a ela uma boa viagem. Finalmente, ela está a caminho da capital. Ela pensa que não sabe quando terá a oportunidade de viajar como quer e essa é uma oportunidade que ela deve aproveitar. Ela mal pode esperar para encontrar a garota que viaja entre dimensões, é tudo tão surreal que parece o início de um filme de aventura. Mais tarde em uma pousada no caminho, enquanto come um bolo a mãe da prota comenta que esta pousada em que estão é especialmente terrível. Rita fica pensando em uma solução. E Adelaide comenta que viajar é ótimo, mas a comida das pousadas são realmente ruins. Rita sugere servir pão e biscoitos da cidade que visitaram durante o dia. E Adelaide se anima com a ideia dizendo que é a melhor, elas devem se encher de biscoitos e chá agora. A palavra encher não é a melhor para uma dama da nobreza. E a senhora Bourbon logo chama a atenção da filha. Depois desse constrangimento, Adelaide pede a Rita que ela chame a empregada da pousada para retirar os pratos e também que peça água quente para o chá. Como eles provavelmente não vão servir um chá adequado, ela pergunta se Rita pode preparar das folhas que trouxeram na viagem. A senhora Bourbon concorda e diz que não dirá à filha o que fazer até que cheguem à capital. Adelaide comemora essa pequena vitória. Mas nem a mãe nem a empregada acreditam na cara de pau da garota. Ela pode ter crescido, mas ainda age como criança às vezes. Bem, Rita está indo fazer seu trabalho e Adelaide avisa que vai pegar um ar fresco enquanto isso. Quando a empregada dos Bourbon chega à cozinha, a empregada da pousada se desculpa por ela ter que descer até lá, mas logo Rita explica que ela é apenas uma empregada também. Ela diz que suas senhoras já terminaram suas refeições. E pede que a mulher recolha os pratos e as leve água quente para que possam fazer chá. Por fim, ela agradece os serviços. Na mente da empregada da pousada ela só se pergunta como uma empregada pode se tornar tão graciosa. Será que isso acontece com todas que trabalham para a alta sociedade? Após essa reflexão ela volta para suas atividades habituais, gritando com uma colega que está parada e a mandando agilizar a água quente das hóspedes. A outra reclama dizendo que esse não era o seu trabalho. Ela nem recebe o suficiente para todo o trabalho que faz. Além do mais, a mulher tem zero direito de gritar com ela. Elas começam uma discussão e a garota despeja ainda mais ofensas e deixa claro que aquilo não é um negócio familiar, ela precisa de um aumento. No entanto, suas reivindicações não são bem recebidas e ela sai correndo para o quarto de hóspedes. Quando chega lá, Rita pergunta se ela trouxe a água quente, mas a garota acabou se esquecendo disso na confusão. Não tendo muito o que fazer, Rita sugere que a garota pelo menos leve os pratos dali. A garota estranha que a comida está praticamente intocada. E questiona a Rita se é isso mesmo. O que ela confirma, dizendo que as senhoras já terminaram e ela deve limpar rápido, por favor. Pois elas não estão se sentindo bem. A garota faz seu trabalho sem questionar, mas pensa que esse é o melhor prato do cardápio. Ela nem mesmo pode tocar neles. Será que essas mulheres são realmente chiques demais para essa comida? Quando ela chega com os pratos intactos na cozinha, a outra também se impressiona com isso e se questiona se elas não gostaram dos pratos. Pelo que ela percebeu, nem mesmo a jovem empregada comeu. Será que até mesmo as empregadas dos nobres são frescas? Ela é uma plebeia assim como eles. De qualquer forma, como a comida quase não foi tocada, ela vai dar isso a seus filhos, que ficarão felizes em comer. É possível perceber a raiva que a garota tem da nobreza. E ela comenta que apesar de serem todos da mesma classe, enquanto um deixa comida no prato, outro nem mesmo pode pagar pela deixada por eles. Ela pensa que pode fazer o mesmo trabalho que essa empregada, tudo o que ela precisa é de uma chance. Mas logo seus pensamentos são cortados pela empregada mais velha que a manda se apressar e cortar os legumes. Enquanto isso, no escritório administrativo do Palácio Real,
um servo chama por Sua Excelência. O homem avisa que uma carta do templo chegou. O duque agradece pelos serviços do homem. Para em seguida ler a carta em silêncio. O servo pergunta quando será realizada a investigação de santidade da mulher. E o duque responde que a carta diz que planejam reservar um tempo depois do baile debutantes para isso. O homem observa que, vendo a forma que eles têm atrasado um dia após o outro, é certo dizer que essa mulher, Susan, não possui nenhuma habilidade santa. Não é como se alguém pudesse desenvolver poderes sagrados do nada se já não os tinha na primeira inspeção. Mas parece que eles pretendem restaurar o poder do templo, fazendo alma santa independente disso. O clero não iria perder uma oportunidade como essa, já que ainda não tiveram a chance de fazer nada notável, desde que o Império venceu a guerra baseado inteiramente na profecia de 400 anos atrás. Mas o homem questiona como uma mulher vulgar como aquela poderia ser uma santa. Primeiro, ela tentou seduzir o príncipe herdeiro e, agora, Sua Excelência. Ela é realmente uma senhorita medonha. O duque pensa que deve pressionar Vossa Majestade para encontrar logo uma solução. Pois é um pouco incerto o que ele acabará fazendo se continuar vivendo debaixo do mesmo teto que essa mulher. 4 dias depois, a carruagem de Adelaide chega à mansão do Marquês de Estia. A prota se impressiona com as proporções da casa de sua tia Rosalia. A casa de uma marquesa na capital é realmente alguma coisa. Sua mãe alerta que ali é um lugar onde ela deve tomar cuidado com suas palavras e atitudes. Ela não deve fazer expressões desagradáveis e deve sempre sorrir. A marquesa então dá as boas-vindas à irmã e à sobrinha. A irmã se abraçam comentando sobre o tempo que não se vêem. Adelaide observa em silêncio, esperando ser apresentada à jovem dama que acompanha sua tia. A garota finalmente se apresenta de maneira simpática. Dizendo que é um prazer conhecer Adelaide e se apresentando como sua prima, Larissa L. Gestia. Mas como são da mesma família, ela pode a chamar de Lisa. Adelaide pensa que sua prima é elegante com um ar inteligente, também é graciosa e confiante. Ela é como os nobres de verdade devem ser. Adelaide a cumprimenta se aproximando um pouco mais e pensa que já gostou de cara de sua prima. Já na sala de estar do Marquês de Estia. A garota se sentam para conversar um pouco. Adelaide tenta puxar um assunto de seu interesse e pergunta se Lisa teve a oportunidade de conhecer a tão famosa santa. O que a prima confirma, e diz que a vê com certa frequência já que ela comparece a todos os bailes, tanto os da alta sociedade, quanto os imperiais. Ela ainda não é oficialmente uma santa, então a chamam apenas de Lady Susan. A prota pensa que Susan não é um nome coreano, o que é uma pena. E pergunta se a prima sabe por que a mulher ainda não recebeu o título de santa. E também se ela é mesmo linda como dizem os rumores, e quantos anos ela tem. Dando de ombros, Lisa responde que não sabe dizer se ela é tudo isso que dizem, ela é bem bonita de fato e tem 18 anos. Ela está hospedada atualmente com o Duque Elias e o lugar está cercado de homens pedindo para vê-la. E, a razão pela qual ela não é chamada de santa, é porque foi provado que ela não tem nenhum poder sagrado, durante o processo de confirmação do templo. Mas eles farão uma segunda confirmação, logo, logo. A jovem diz que apenas algumas pessoas sabem sobre isso. Ela mesma só sabe pois ouviu do seu futuro noivo, Lucas. Adelaide questiona se é verdade que Duque Elias está tão caidinho por ela que nem mesmo compareceu às reuniões dos cavaleiros. Lisa acha graça de até onde as fofocas têm chegado. E explica que o Duque não tem nenhuma razão para comparecer às reuniões, pois ele é o chefe da administração. Entretanto, é sim verdade que algumas fofocas quentes têm rondado Sua Excelência e Lady Susan. Um dos empregados a viu saindo dos aposentos do Duque, em poucas roupas, no meio da noite. A prota pensa empolgada que esse é um romance instantâneo após viajar entre dimensões, isso é algo realmente interessante. Ela adoraria conhecer Lady Susan e se pergunta que tipo de pessoa ela é. Ela pergunta a Lisa que tipo de pessoa é o Duque Elias, ela sempre ouviu que ele era o homem mais bonito do Império. E a prima esclarece que, sobre isso, ele disputa o primeiro lugar com o príncipe herdeiro quando o assunto é beleza, mas pode-se dizer que ele é realmente impressionante. Sua Excelência tem a cabeça fria e um charme austero, enquanto o príncipe herdeiro é charmoso e muito lindo, além de uma ótima companhia. Mas é claro que aos seus olhos, seu querido Lucas é o mais bonito de todos eles. Adelaide diz que aposta que sim. E comenta que é ótimo saber que o futuro noivo de sua prima é talentoso, e já que ele vem de berço de ouro, ela fica feliz que sua prima estará protegida debaixo da asa dele. E pensa que com os contatos de sua prima, ela logo vai conhecer uns bonitões também, que bom que ela veio para a capital.
Porém, Lisa não compreende muito bem sobre o que a prima está falando. Berço de ouro? Asa? Não são termos que ela conheça, mas Adelaide se desvencilha dizendo que são gírias do interior, um elogio para rapazes realmente bons. A conversa das jovens é interrompida, por alguém que chega cumprimentando as senhoritas, Larissa e Adelaide. É o Marquês de Estia e seu filho que acabam de retornar. Lisa diz que já estão indo. E Adelaide pensa que finalmente o chefe da casa chegou. É sua oportunidade de fazer uma boa primeira impressão, assim ela pensava, mas o Marquês a encarava de uma forma estranha. A atmosfera ali era pesada e sufocante. Ela sente como se elas estivessem sendo julgadas. Finalmente o Marquês a dá as boas-vindas e diz que espera que ela esteja confortável, mas já se virando se desculpa por não poder ficar, pois tem muito trabalho a fazer. Ele se retira, enquanto Adelaide e sua mãe o observam sem entender. A Marquesa Rosalia logo explica que elas não devem se preocupar, porque ele é assim com todos. Lisa completa dizendo que é só fingir que eles não estão ali e elas podem relaxar. Tia Rosalia alerta a filha que isso não é jeito de se falar sobre o pai e o irmão. Ela já não é mais criança. Mas a garota insiste que só está sendo honesta. Adelaide imagina que não deve ser mesmo só flor e ser um membro de alto status na nobreza. Alguns dias depois, as primas, Lisa e Adelaide tomam chá em uma cafeteria da capital. Adelaide acha o lugar encantador. Ela sente como se estivesse em um sonho e finalmente vai poder provar as delícias da capital. Sua prima comenta o quão Adelaide parece feliz, os eclairs desse lugar são realmente fantásticos, ela vai amar. E sugere que elas talvez devessem pedir mais eclairs. Mas a prota parece um pouco perdida olhando para o vestido da prima, até que finalmente se pronuncia, dizendo que olhar para ela fez pensar em bolo com mousse de limão. A prima não sabe se isso foi algum tipo de elogio, mas agradece. Isso a faz lembrar de algo e ela questiona se Adelaide já tem um vestido preparado para amanhã do debut e se ela gosta do vestido. Adelaide conta que seu vestido é azul celeste e possui delicados babados de renda. É um vestido da boutique de Madame Rosanté, o melhor da capital. Eles não tinham espaço na agenda para fazer algo sob medida para ela, então precisou escolher entre um dos vestidos prontos. Lisa diz que fica feliz em saber que a prima não vai usar branco. Adelaide explica que sabe que a maior parte das senhoritas irá usar branco, então ela quis evitar essa cor. Lisa elogia sua escolha, a maior parte das jovens damas escolhe o branco por representar a pureza. Mas isso as faz parecer um grupo de pombos, então Lisa também escolheu uma cor diferente. Adelaide imagina as damas como um bando de pombos. E essa imagem em sua mente é hilária. Ela comenta que prefere parecer com um cisne azul gracioso. Concluída a conversa sobre o vestido, Lisa pede que Adelaide vá pedir um pouco de bolo e diz que vai pedir mais alguns biscoitos. Adelaide concorda e se levanta para fazer o pedido. A vitrine de doces dali é realmente encantadora, é tudo tão gracioso e brilhante. Fica difícil até de escolher apenas um, quando todos parecem tão bons. Mas tirando sua atenção dos bolos, algo capta seu olhar, é um homem alto e belo. E a prota se questiona o que ele está fazendo parado em frente à vitrine de bolos. Será que ele também está pensando no que pedir? No entanto, interrompendo seus pensamentos, a atendente da loja pergunta se a senhorita já decidiu o que vai pedir. Então a prota lista seus pedidos, incluindo uma eclair, um soufflé de morango, uma millefeuille, um fondant chocolate e uma torta de chocolate. A mulher agradece os pedidos e pede que a senhorita espere no balcão. Enquanto a jovem aguarda distraída, ela observa o homem que continua em silêncio em frente à vitrine de doces e imagina que ele ainda deve estar decidindo. Como ela tem que ficar ali esperando também, ela decide puxar assunto e pergunta que bolo ele está pensando em pedir. Ele parece confuso, enquanto Adelaide fica absolutamente encantada com sua beleza. Ele não é apenas alto, mas possui olhos violetas, ela nunca havia visto alguém com olhos dessa cor antes. Ele começa a falar um pouco confuso, ele não parece ter ideia de que bolo ou doce vai comprar. Enquanto isso, Adelaide, perdida em seus pensamentos, se pergunta de que casa seria um homem tão bonito. Pela sua confusão, ele parece ser alguém novo por ali. E isso lhe dá uma ideia. Ela pensa que pode salvá-lo daquela situação. E se oferece para ajudá-lo, já que ele parece ter dificuldade para pedir. Ela pergunta se ele sabe qual é o sabor que a pessoa que ele vai dar o doce prefere. E após ponderar um pouco, ele diz que não sabe a preferência da pessoa, mas acha que qualquer coisa doce vai servir. Enquanto o ajuda, ela pensa em como ele tem uma aparência elegante. Então ela diz que se é só isso,
Talvez se ele possa comprar alguns tipos diferentes de creme Genoise, isso deve agradar a pessoa. Ele por sua vez concorda. Ela diz que também seria bom se ela recomendasse mais alguns. Ele afirma que tudo bem. Ele não faz a menor ideia do que seja, mas ela começa a apontar alguns doces. E faz o pedido no lugar dele. Por fim ela entrega o recibo para pagamento nas mãos dele. E explica que ele deve levar isso para o guichê para pagar e diz que espera que gostem do presente. Ele pergunta se pode pagar pela ajuda da garota. Ela afirma que não foi nada demais, mas vai aceitar sua oferta generosa. Ela pensa que ele pode ter um rosto frio, mas tem boas maneiras e é bonito, e pensa que talvez seja um momento de ensinar a ele mais uma coisa. Então, ela pega mais um dos panfletos e diz a ele, que se ele tem dificuldades em pedir um bolo ele mesmo, ele pode pegar um panfleto e pedir para o seu criado comprar o bolo de sua preferência. As palavras dela parecem ter batido de uma maneira desagradável nele. E como ela não sabe bem o que fez de errado e ele também ficou em silêncio, ela diz que já vai indo. Quando Adelaide volta à mesa com os doces, sua prima comenta que ouviu dizer que o Duque Elias está ali. As moças sentadas atrás delas estavam alardeando sobre como elas viram o Duque entrando agora mesmo. Adelaide fica curiosa sobre quem é o Duque. Ela começa a olhar para todos os lados. Então sua prima aponta que é o homem carregando o bolo que acabou de comprar. O que está passando perto da janela. Quando ela percebe quem é, até mesmo dúvida, pois o Duque Elias é o homem que ela acabou de ajudar a pedir um bolo. A prima se espanta, por ela não saber. Mas também comenta que nunca imaginou que ele iria visitar o Lauren só para comprar um bolo. Adelaide acha que era para a senhorita Susan, pois ele ficou pensando por muito tempo. Lisa comenta que isso não é algo esperado do famoso Duque Frio e de Pedra. Seu noivo, Lucas, vai se revirar quando ela lhe contar sobre isso. Adelaide questiona por que o noivo de Lisa iria reagir assim. Então, ela explica que Lucas está trabalhando no Palácio Imperial. Mas ele é originalmente o ajudante do Duque. Ele pensa muito bem sobre Sua Excelência. E ele vem negando completamente os rumores sobre a senhorita Susan e o Duque. Adelaide pensa que então é isso, de qualquer forma, é seguro dizer que Sua Excelência e a senhorita Susan estão realmente apaixonados. Não é fácil comprar algo de um lugar que alguém fique envergonhado sem que haja afeição. Lisa comenta que isso é verdade. Já fora da doceria Lauren, o Duque está pensativo, mas ainda em silêncio. Ele pensa que levou uma eternidade para comprar isso. Mas era um pedido de Vossa Alteza. E ele foi bem específico sobre querer um bolo do antigo confeiteiro imperial, então precisava ser um bolo da doceria Lauren e ele mesmo deveria escolher sem a ajuda de alguém. Mas ele teve a sorte de ser salvo por aquela garota. Ela também deixou nele uma boa impressão. Quando ele chega com os doces, Vossa Excelência o elogiou, dizendo que não imaginava que um duque teria uma ótima noção para doces. Ele nunca imaginou que ele chegaria lá com genoases. Isso foi uma grande surpresa. Lucas comenta que de fato, o Duque colocou bastante esforço. O príncipe também acha, e convida Lucas para se sentar. Sua Alteza comenta que parece que o Lauren melhorou muito suas habilidades de confeitaria depois que se aposentou. Enquanto eles conversam na mesa sobre doces, o Duque em silêncio reflete que há apenas 3 tipos de mulheres que ele já conheceu. As envergonhadas, do tipo com fome por atenção. As perseguidoras, que fingem não ter interesse. Ou mulheres como a Lady Susan. Porém, aquela garota era diferente, ela mostrou a ele tanta generosidade, a mais pura e inocente cordialidade, como se ela não esperasse nada dele. Ele está tão distraído lembrando da garota, que nem escuta o príncipe chamar seu nome. Então Sua Alteza para com o rosto bem próximo ao dele e chama por Félix. O Duque pergunta o que foi e por que ele está com o rosto tão perto. O príncipe se afasta e ri, ele diz que ele deveria perguntar o que foi, ele está com uma expressão tão diferente. Ele está feliz por assisti-lo comer? Irônico, o Duque diz que se enche de extrema alegria vendo ele comer bolo. Por fim ele põe na mesa um panfleto do Lauren, e diz que da próxima vez ele precisa definitivamente pedir isso a um assistente. Sua Alteza fica feliz por agora ter um panfleto de lá. E agradece pela generosidade do Duque, diz que se continuar assim ele pode até se apaixonar por ele. Agora caminhando para um assunto sério, Félix comenta que eles agendaram uma nova verificação dos poderes sagrados daquela mulher, será no tempo após o baile de debutante na próxima semana.
O príncipe diz que está ciente, e sabe que foi o que forçou eles a seguir com essa investigação, então eles enviaram uma carta ao sumo sacerdote em seu templo provincial, pedindo a ele para voltar de sua patrulha o mais rápido possível. No entanto, há algo que intriga: no estado atual, não será um problema para eles se eles se colocarem no meio disso. Lucas comenta que mesmo se eles comprovarem que ela não possui poderes sagrados, será um problema lidar com uma mulher sem classe ou antecedentes. Ele também se preocupa que ela não saia sem brigar da mansão do duque. Sua Alteza diz que estava pensando em enviar ela para algum aristocrata de uma área rural sem um grande dote, mas todos eles recusaram por conta dos rumores entre o duque e ela. Félix comenta que é estranho como esse rumor se espalhou, pois apenas o seu mordomo e seu criado pessoal viram ela sendo expulsa de seu quarto. E ele sabe que ambos são homens de palavra, que não espalhariam seus segredos a ninguém. Mas aquele rumor se espalhou em um instante. O príncipe comenta que já estava sabendo na manhã seguinte. O que só pode significar que foi espalhado intencionalmente. E só tem uma pessoa que iria se beneficiar com esse tipo de humor. Ela é mesmo uma baita de uma vigarista. O duque comenta que errou ao não dar muita atenção para ela, já que ele iria mandar ela embora logo, ele deveria ter deixado alguém de olho nela desde o início. O príncipe comenta que aquela bruxa de cabelo preto parece querer se tornar a duquesa Elias a qualquer custo. Se continuar assim, ele vai ter que dar os parabéns pelo casamento do amigo. O duque responde que se ele não tivesse tomado conta de Sua Alteza, ela teria conquistado o posto de princesa. Então ele deve uma ao duque. O príncipe diz que só havia pensado que ela era uma mulher superficial. Não tinha como ele saber que ela seria tão problemática. Eles nem sabem o que fazer com ela agora. Mas o príncipe lembra de algo e diz que tem uma ideia de como parar a mulher. Félix diz que não confia nele, mas vai ouvir. O príncipe começa a explicar sua ideia com um sorriso malicioso. O duque pensa que se sente tão desconfortável, já não sabe por que deixou ele falar. Por fim, o príncipe conclui dizendo que a ideia é que o duque case com ela. Se ele não quer se casar, que pelo menos fiquem noivos. Ele pergunta ao duque se essa não é uma ideia genial. Mas assim que o duque se levanta e bate na mesa, Sua Alteza começa a se encolher. Félix diz que se ele só vai ficar brincando com isso, ele tem mais o que fazer. Quando ele já está pronto para sair, o príncipe pede que ele espere e explica melhor a sua ideia. É que não vai ter mais nenhum rumor estranho se ele arranjar uma noiva. E também não vai fazer nenhum sentido uma mulher sem passado ficar na casa de um duque noivo. E mesmo se ela brigar por isso, ele pode fazer sua noiva ficar na mansão para ter lições de noiva, então ela não vai ser mais do que uma visitante na casa. De qualquer forma, o melhor a fazer é procurar uma moça legal nesse baile de debutantes, quem sabe, talvez ele finalmente encontre sua outra metade. Alguns dias depois, na manhã do baile de debutante, muitos nobres se reúnem no Palácio Real. Lady Susan conversa com um dos nobres, ele prometeu que a mostraria o salão de festas e com esse argumento a levou para longe dos outros. Mas no momento que ela fala algo, ele pede que abaixe sua voz. Pois se ela fizer um escândalo, será um problema para os dois. Neste momento, alguém se aproxima por trás de Susan e se desculpa por ter que encontrá-la dessa forma. Ele se revela e diz que é um prazer conhecer a futura santa. Irritada, ela questiona o que ele quer arrastando-a até ali. E ele pergunta se não está óbvio. Ele tem pensado em ajudá-la em seu plano de se tornar uma santa. Mas esperta, ela questiona quem ele é para que possa ajudá-la. Então, ele diz que a deixará saber, ele é alguém muito próximo do príncipe herdeiro e do duque Elias. Ele espera que ela o perdoe pela apresentação tardia. Seu nome é Matias Fersen Andrea, ela já deve ter ouvido falar dele. Andrea? Esse nome não é estranho. Ela tem certeza que ouviu dizer que a imperatriz dessas terras é da casa Andrea, a mais alta entre os aristocratas. Isso faz dele um inimigo político do duque Elias, e isso a faz questionar sua aproximação. Ele diz que ela não precisa ficar nervosa. Ele só desejava conhecê-la. Alguém que será uma santa e a futura duquesa Elias. Ao que parece, ele tem algo em mente, mas não será um obstáculo para Susan. Então ela pergunta se ele está realmente disposto a ajudá-la a se tornar a duquesa Elias. O que ele confirma, prometendo que ela terá todo o seu suporte assim que se tornar uma santa oficialmente. No salão principal, o baile de debutantes parece animado. O príncipe observa tudo e pergunta ao duque como ele está, e se alguma moça já fez cócegas em sua elegância. Porém, Félix responde que não tem a menor intenção de noivar ou casar, então espera que ele sugira outro caminho.
O amigo comenta que é uma pena, parece que outro ano passou sem uma moça ter roubado o coração do Duque. De qualquer forma, eles têm apenas 21 anos, ainda há muito tempo para pensar em casamento. Mas o que o príncipe questiona é como ele pretende resolver a situação. Todos os outros nobres estão negando a oferta de casamento e parece que ela não vai desistir tão cedo de sua vida atual. Parece que eventualmente ela vai surgir com um jeito de prender o Duque. Mas ele disse que havia posto alguém de olho nela e o príncipe pergunta se ele já descobriu alguma coisa. Ele diz que ela não parece ter feito nenhum movimento ainda. Mas tem algo que o incomoda, as únicas pessoas que ela conversa nos bailes são aristocratas de alto escalão. Para ser franco, eu gostaria de me livrar dela secretamente, ou ela vai acabar se tornando um problema ainda maior. E se chegar a esse ponto, ele vai precisar dar um jeito nela, mas é melhor deixar isso como última solução. Se ela sumir agora, não se sabe como os sacerdotes e os aristocratas irão reagir. É preciso agir com cuidado. Aquela mulher tenebrosa tentou seduzir Sua Majestade no outro dia e alguns dias depois que ela foi expulsa do palácio, ela já estava deitada nua na cama do Duque. Ela nem tem vergonha. O príncipe pensa que isso é verdade. De repente alguém entra pela porta próxima a eles. O príncipe sugere a Félix que eles se escondam antes que as coisas se tornem mais complexas. Ele faz sinal para o Duque manter silêncio, enquanto observam a jovem dama empolgada com algo que encontrou, eles a observam com curiosidade. Ela comenta que foi por pouco, e sem hesitar retira os sapatos e se senta sozinha. É Adelaide e ela lamenta por estar sentindo tanta dor nos pés. Tudo o que ela queria era poder andar por aí descalça, ninguém iria nem notar, já que seu vestido é bem longo. Eles nem mesmo têm curativos para saltos ali, isso ajudaria muito. Ouvindo as lamentações da garota, o príncipe quase não consegue segurar o riso. Ela escuta o som da risada e fica em alerta. Enquanto os dois se escondem mais ainda, evitando serem encontrados pela jovem. Ela olha em volta, se perguntando se está ouvindo coisas. Assim que conseguem falar um com o outro. O príncipe pergunta rindo se o Duque viu aquela senhorita. E Félix também não se aguenta de rir. O amigo pergunta se ver aquilo o deixou chocado. Mas o Duque responde que só ficou um pouco surpreso, pois não é muito comum ver uma moça nobre agir assim. O amigo comenta que é verdade, mas ele também nunca viu aquela dama antes. E isso o dá uma ideia. Ele pergunta a Félix o que ele achou dela, uma jovem divertida e radiante, ela seria uma ótima combinação com o temperamento tedioso do amigo. Mas Félix irritado o manda parar de brincadeiras, ao seu ver ela combinaria melhor com Sua Majestade. Adelaide percebe alguém se aproximando e se apressa para se recompor. O príncipe comenta que parece que a jovem já está indo embora. Mas ele tem uma ideia para ele e seu querido Félix, eles não têm opção além de ir conferir que tipo de moça ela é. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras aqui no canal. Obrigada. Até mais. Fui.